Oiê, hoje eu vou te ensinar a fazer essa pipoca doce maravilhosa com um truque para você não queimar o fundo da panela e vou te ensinar a fazer dois sabores, de leite ninho com chocolate branco e de chocolate ao leite com chocolate em pó. Você vai precisar de uma panela de fundo grosso e eu vou adicionar aqui 3 colheres de sopa de óleo. É até você ver que cobriu ali o fundinho da panela, só cobrir esse fundinho. Vou acrescentar aqui 100 gramas de milho para pipoca. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade em xícaras e em gramas, tá? Agora eu vou mexer aqui bastante para o óleo envolver todos os grãos do milho. E essa pipoca é perfeita, além dela ficar deliciosa, não dá aquela trabalheira toda. Se você já fez algum dia pipoca caramelizada aí na sua casa, pipoca doce, você sabe do que eu tô falando, né? É de desanimar quando começa a grudar aquele açúcar no fundo e queima na panela e queimando pipoca. Com essa técnica que eu vou te ensinar, não tem isso. Aqui a pipoca começou a estourar, tá vendo? Eu vou mexer mais um pouquinho. Quando eu ver que ela já tá querendo pular assim para fora da panela, eu vou tampar agora e vou deixar a pipoca terminar de estourar. Aqui eu não vou adicionar nada, não vou colocar o açúcar ainda, é só o óleo e o milho mesmo, como você viu. Quando você notar que a pipoca estourou por completo, você não está ouvindo mais uns barulhinhos, eles começaram a espalhar, você vai desligar o fogo, vai destampar a panela e vai adicionar aqui 100 gramas de açúcar refinado. Aqui eu estou com o fogo desligado. Eu vou colocar um pouco. Vou mexer para esse açúcar espalhar bastante e depois vou colocar o resto. Agora eu vou ligar novamente o fogo em fogo baixo, tá? É um fogo bem baixinho mesmo, porque a panela já está super quente, a pipoca já está quente e com esse fogo baixinho o açúcar vai caramelizar na pipoca sem queimar ali no fundo. Então você vai mexendo o tempo inteiro, você vai notando que o açúcar vai derretendo. Vai caramelizando a pipoca aos poucos. Você pode ver que ela já está mudando de cor, ela já está ficando levemente dourada, mas eu ainda quero que ela fique um pouco mais douradinha. Conforme for juntando aquele caramelo no fundo da panela, você passa a pipoca por ali para ela ficando cada vez mais dourada. E aqui para mim já está no ponto ideal, ela já está caramelizada, pode ver que ela está bem douradinha. Se você gostar que fique mais caramelizado, você pode deixar mais tempo, mas com muito cuidado para não queimar, tá? Para não passar do ponto, que aqui é bem rapidinho. Você viu como é que é muito mais fácil fazer assim do que caramelizar o açúcar já junto com a pipoca? Agora eu vou passar a pipoca para uma forma. Olha só como é que ficou a panela, tá vendo? Não queima de jeito nenhum, gente, isso aqui é maravilhoso. Vou espalhar ela bem e aqui vou te dar uma dica de ouro para você deixar essa pipoca bem crocante por muito mais dias. A gente vai levar essa pipoca para o forno por mais ou menos 15 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos, depende do seu forno, que ela vai secar mais e ela vai se manter crocante por muito mais dias. Principalmente se você for fazer essa pipoca doce para vender, para fazer de lembrancinha de aniversário, eu recomendo muito que você leve ela no forno, que isso vai aumentar a validade. Agora eu vou levar ela para o forno e já volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Ó, acabei de tirar do forno, tá meio quentinha ainda, mas eu consigo pegar e você vai notar que ela ficou parecendo um blocão assim, dura. É assim mesmo, tá? É só você indo separando ela com as mãos, igual eu tô fazendo, que ela vai ficar bem soltinha. Vai apertando assim que não tem erro. Olha como a cor dela tá linda. Só assim já fica aquela pipoca doce de cinema, já tá maravilhoso. Mas para ficar mais deliciosa ainda essa pipoca doce, nós vamos fazer dois sabores. Eu vou dividir essa pipoca na metade. Numa metade eu vou adicionar 100 gramas de cobertura fracionada branca derretida. Eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Eu vou colocar um pouco dessa cobertura fracionada, desse chocolate branco fracionado, e vou mexendo a pipoca de forma que o chocolate vai grudando em todas as pipocas. Por que eu não coloco tudo de uma vez? Porque senão vai ficar muito chocolate concentrado em um ponto só e vai ficar difícil você espalhar. Então eu te aconselho que você coloque em partes, vai mexendo, até você notar que o chocolate envolveu todas as pipocas.
Dessa forma, o chocolate, na hora que secar, vai trazer ainda mais crocância para a pipoca. Essa pipoca é maravilhosa, gente, é de comer rezando. Só faz aí e volta aqui para me contar. Misturado o chocolate, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de leite ninho, mas pode ser outro leite em pó, que tem vários leite em pó de excelente qualidade, mas aí você não pode chamar de pipoca de leite ninho, né? Tem que ser pipoca de leite em pó. E você vai mexer bem até você perceber que o leite em pó grudou em todas as pipocas. Feito isso, deixa essa pipoca reservada para ela secar e vamos fazer o segundo sabor, que é de chocolate. Aqui eu tenho outra metade da pipoca e vou adicionar 100 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite. Chocolate fracionado ao leite. E vou fazer da mesma forma. Despejo um pouco, vou mexendo até o chocolate envolver todas as pipocas. Não coloco tudo de uma vez, como a gente fez ali com leite em pó. Essa pipoca você pode colocar em saquinhos para servir como lembrancinha de aniversário, como eu falei. Aí você pode colocar em saquinho celofane ou ainda colocar naquele copo bolha com tampa que fica lindo. Eu fiz no aniversário do meu filho com as cores do tema da festa e ficou a coisa mais linda. Todo mundo amou e deu um visual muito lindo para a mesa de doces também. Bom, agora quando a gente terminar aqui de mexer o chocolate, está vendo que as pipoquinhas estão todas ali já com chocolate. Eu vou adicionar 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. Você pode utilizar Nescau, se você quiser, mas aí vai ficar mais doce, ou chocolate em pó, 33% cacau. É uma questão de gosto. Eu acho que com chocolate em pó bem amargo fica mais gostoso, até porque eu já fiz de leite ninho e ela é bem docinha. E aqui, mesma coisa. Vamos mexendo até misturar todo o chocolate em pó nas pipocas. E agora vamos levar para secar. Aqui as pipocas já estão secas, já estão prontas. Olha que coisa mais linda. Elas estão super durinhas, fica mais parecendo um bombom de pipoca. Já ouviram essa expressão? Olha o tamanho dessa de chocolate, que delícia! Isso que eu fiz agora com o café da tarde, eu tenho certeza que vai durar 30 minutos. Os meninos já estão aqui doidos para terminar o vídeo para poder devorar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que aqui você vai encontrar receitas maravilhosas que vão facilitar a sua vida na confeitaria. Receitas fáceis, práticas, gostosas, que você pode utilizar até para fazer uma renda extra ou para fazer uma sobremesa gostosa para os seus familiares. Então curte esse vídeo, se inscreve e comenta aqui o que você achou dessa receita. A gente se vê!